Bom, no último vídeo nós falamos que nós fomos resgatados para um propósito. Qual era esse propósito? O nosso relacionamento com Deus. Mas a Bíblia também nos mostra que quando nós fomos resgatados para esse relacionamento, nós nos tornamos filhos de Deus, nós também nos tornamos herdeiros de Deus, ou co-herdeiros juntamente com Cristo. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, no verso 17. Diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos também glorificados. Como herdeiro de um pai natural, a grandeza da riqueza dele determina a nossa grandeza. Meu Deus! Ou seja, tudo que é do pai pertence a mim. Você lembra do filho pródigo? Que quando o filho volta, e o filho volta de uma maneira humilde, de uma maneira arrependida, e ele recebe o seu filho queria que ele fizesse, que o pai o fizesse como servo. E o pai falou, não, meu filho, tudo que é meu é seu. Você é meu herdeiro. Deus está falando isso para nós. Eu criei vocês. Tudo o que é meu é seu. Olha só que interessante. E ele faz isso. Lembra que nós nos identificamos com Cristo. Cristo se identificou com nós. Por isso o apóstolo Paulo deixa aqui registrado. Eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, eu e você herdamos o que Cristo herdou. Um co-herdeiro literalmente significa aquele que é herdeiro junto com o outro. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que você é herdeiro de Deus. Segundo, ele associa você e a sua herança com Cristo. Ou seja, eu sempre falo isso, viver o cristianismo sem Cristo não é cristianismo. É uma religião sem poder nenhum, porque o nosso poder está em Cristo, a nossa vida está em Cristo, a nossa nova identidade está em Cristo, o nosso relacionamento está em Cristo e através de Cristo. Então não existe cristianismo sem Cristo. É por isso que lá atrás, nós sempre fazemos isso com as pessoas. Gente, crê com o seu coração, confessa com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você vai depender dele para sempre, porque tudo que nós precisamos está em Cristo, até mesmo a nossa herança. Se você é filho de Deus, e você é um filho de Deus porque você crê em Jesus, você é um herdeiro de tudo aquilo que Deus tem. Olha só o que diz Hebreus capítulo 1, no verso 2. Ele diz, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus é herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. E um herdeiro, então, gente, ele herda 4 coisas. Número 1, ele herda as posses do seu pai. E nós entramos em todas as bênçãos espirituais que existem no céu. Efésios capítulo 1 diz que toda bênção espiritual está disponível para você. Tudo aquilo que Deus tem está disponível para você. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e verso 4, diz, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, se nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só que interessante, que Deus nos dá tudo aquilo que nos conduz à vida. Tudo aquilo que Deus é o Deus da vida, Ele é o doador da vida. A vida aqui é a vida sobrenatural. Muito mais do que coisas materiais. Você talvez possa estar pensando, bom, o herdeiro ele pode ter casas, ele pode ter carro. Isso tudo é supérfluo, gente. Em vista ao que Deus tem para mim e para você, que é vida sobrenatural, que é vida de qualidade, vida com saúde, vida sem a maldição da lei, sem enfermidade. É isso mesmo, você pode viver uma vida acima. Isso não quer dizer, nós sempre falamos isso não quer dizer que as enfermidades não vão tentar bater no seu corpo. Nós estamos no mundo decaído e Satanás ainda vai tentar puxar você para trás. Mas eu e você temos uma herança de saúde. Eu e você temos uma herança de fé que Deus nos deixa. E aqui em 2 Pedro está nos lembrando justamente isso. Ele já nos deu todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Vida sobrenatural. Piedade, a palavra piedade aqui no grego tem o sentido da semelhança de Cristo. Tudo que Deus vai nos dar é para que a gente pareça mais com Jesus. Meu Deus! Se Ele nos vai dar qualquer bênção material, o objetivo é com que a gente se pareça mais com Jesus e distribua isso, facilitando para que pessoas sejam mais parecidas com Jesus.
Esse é o objetivo do céu. Então, gente, nós temos essas grandes e preciosas promessas que Deus dá aos seus filhos. Número 1, nós temos o quê? Posse, aquilo que Deus tem. Número 2, nós temos posição. O que isso quer dizer? Que como co-herdeiros de Cristo, nós recebemos uma posição de autoridade, de poder. Olha só que interessante, gente. Onde é que Jesus está sentado? Ele está sentado num trono. Ele governa. Onde é que nós estamos assentados? Em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Um herdeiro, ele herda também poder e autoridade. E é o que você tem. Poder e autoridade. Eis que eu envio vocês. E vocês pegarão em serpentes, e vocês colocarão a mão, e os enfermos serão sarados. Jesus fala, eu chamei eles para estarem perto de mim, para pregarem a palavra, e terem autoridade contra espíritos imundos. Eu e você temos poder e autoridade. Esse poder é um poder dunamis, é um poder explosivo, é um poder que funciona, é um poder que abala as trevas. Gente, isso tudo a gente recebe pela fé, crendo. Uau! Eu tenho poder. Você tem poder contra as enfermidades, sim. Você tem poder contra as trevas, sim. Sabe, não é à toa que você coloca a mão e você declara sobre o seu filho, você é porta de autoridade sobre o seu filho. Outro dia eu fiz isso com meu filho, começou a ficar com febre, ficou com febre, a gente foi botando a mão. Levamos para o hospital, mas continuamos colocando a mão e declarando, você tem saúde. Gente, miraculosamente. E um dia a febre foi embora. Miraculosamente. Por quê? Eu creio no poder da herança que eu tenho. Não importa quanto tempo você tem que esperar. Espere crendo. Eu também falo isso. Se você tiver que tomar alguma medicação, tome a medicação, mas não dependa da medicação. A sua fé não está na medicação. Tome a medicação e declare sobre aquela medicação. Eu tenho saúde porque Jesus Cristo me deixou uma herança. Eu uso do meu poder. Agora, você acha que aquele medicamento é poderoso? Muito mais é o poder que você tem como filho de Deus. Meu Deus! A terceira coisa que a gente tem são os privilégios. E o nosso privilégio como herdeiros tem a ver com a nossa atitude do Pai para conosco. Não somente a nossa atitude para com o Pai, mas a atitude do Pai para conosco. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus, povo de propriedade exclusiva. Você é exclusivamente de Deus. Deus não te compartilha com o mundo. Deus não te compartilha com o inferno. O mundo chama você e fala, não, vem ter uma vida compartilhada aqui comigo. Tem problema não. Deus não se importa. Não, Deus não está nem aí. Deus não compartilha você com o mundo. Por isso que o apóstolo João diz, aquele que ama o mundo não ama Deus. Porque Deus não compartilha. Você é propriedade exclusiva de Deus. Com a finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, é claro que a gente não pode deixar de tocar nesse ponto, são as nossas responsabilidades. Como filhos, Deus nos dá as chaves do seu reino. Está lá em Mateus capítulo 16. E chaves são símbolo de poder, autoridade também, mas é símbolo de responsabilidade. Você lembra que os fariseus, eles tinham uma responsabilidade de passar o coração de Deus para as pessoas. E Jesus chega ao ponto de dizer aos fariseus, ei, vocês têm toda essa autoridade, mas vocês não permitem que as pessoas entrem, vocês não permitem que outras pessoas saiam para demonstrar isso para as outras pessoas, vocês bloqueiam a entrada, vocês bloqueiam o acesso. E isso ele estava falando literalmente de um armário onde a lei estava. Ou seja, as pessoas não podiam chegar até a lei, as pessoas não podiam consultar a lei. Por quê? Porque não, é só segundo a nossa interpretação, não chega perto não. A gente viu isso na Idade Média. Quando Martinho Lutero depois, em 1500, ele se levanta e fala, não, a Bíblia tem que estar na mão do povo. Como é isso? Só o clero pode interpretar a Bíblia? Como é isso? Só o clero pode ler a Bíblia? Não, a gente lê, a gente explica para vocês do nosso jeito. Martinho Lutero falou, não. Se eles são santos, se eles nasceram de novo, eles têm direito, eles têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo, e olha que Martinho Lutero era professor de teologia, quando ele pega ali Romanos, ele entende que o justo viverá pela fé. Mas como é que eu vou viver pela fé se eu não entendo a palavra de Deus? Então, gente, Martinho se levanta nessa fúria para dizer, não, as pessoas precisam conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade, elas conhecem os seus direitos e as suas responsabilidades. Olha só,
o que diz João capítulo 20, no verso 21 diz, Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Que a gente possa, ao longo dessa nossa jornada, ao perceber todos esses direitos, ao perceber as nossas responsabilidades, a gente possa dizer como Jesus fez. Era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu Pai. Ao terminar esse vídeo, que você possa entregar esse seu dia para Deus e você possa dizer, Jesus, estou aqui para fazer o que o Pai quer que eu faça. É meu dever, é minha responsabilidade cuidar das coisas do meu Pai. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.